Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reclama da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de desonerar a folha de pagamento das prefeituras. Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirma a edição de medida provisória para baixar a conta de luz. Despesas da Previdência aumentaram muito mais do que o número de pessoas que contribuíram para o sistema. Inquérito sobre a fuga do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, aponta Até fazer Pix. E no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o momento é para aprender o que é inclusão sem preconceito. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em desonerar a folha de pagamento das prefeituras repercutiu mal hoje no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não gostou da atitude do senador, que vai tirar 10 bilhões de reais da arrecadação do governo este ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que não foi consultado pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, sobre a decisão de deixar caducar trechos da medida provisória da reoneração da folha de pagamento. Com essa decisão de Rodrigo Pacheco, os municípios voltaram a ter o direito da desoneração na folha. A medida provisória enviada pelo governo federal ao Congresso no final do ano foi prorrogada pelo presidente do Congresso Nacional, mas alguns trechos foram retirados do texto, como foi o caso dos municípios. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que foi surpreendido com a decisão, que o diálogo entre Pacheco e o governo federal foi feito através do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e que ele foi apenas informado sobre o tema. Depois disso, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, fez uma declaração à imprensa e afirmou que está aberto ao diálogo sobre o assunto, mas reiterou que a medida provisória não é o melhor instrumento para discutir a reoneração da folha. Imaginem vocês que, no final das contas, a partir do uso indevido de medida provisória para esta finalidade, nós teríamos uma realidade de 3 meses do ano com a alíquota de 8%, 60 dias de vigência da medida provisória com a alíquota de 20%, ao final da vigência da medida provisória voltar à alíquota de 8%, para aí, então, se discutir um novo modelo que tenha uma alíquota intermediária a partir de uma proposta do governo em negociação com os municípios. Isso é uma insegurança jurídica descabida, não há nenhum mal em se estabilizar isso a partir do reconhecimento de que o que vale desde dezembro é a alíquota de 8% decidida pelo Congresso Nacional, bem ou mal decidida pelo Congresso Nacional, e é legítimo ao governo federal agora querer discutir um novo programa sustentável que demonstre a razão de ser de suas intenções em relação a essa questão previdenciária dos municípios, com uma proposta através de um projeto de lei que possa, então, eventualmente modificar a lei. Mas, por medida provisória, na verdade, o uso da medida provisória é que gerou toda essa instabilidade, essa insegurança jurídica, que a decisão de ontem da presidência do Congresso Nacional buscou dirimir e estabilizar. Portanto, a realidade de hoje é que o tema desoneração da folha, isso sempre foi dito por mim, em todas as coletivas, em pronunciamentos de plenário, o tema da desoneração da folha de pagamento deve ser tratado por projeto de lei e não por medida provisória. Isso está decidido e assim será. A Justiça Paulista negou o pedido de prisão do empresário Fernando Sastre Filho, de 24 anos, acusado pela morte de um motorista de aplicativo. Fernando estava em um Porsche avaliado em R$1 milhão sem seguro e dirigia, segundo ele, com uma velocidade um pouco acima dos 50 km por hora. Na noite do último domingo, ele bateu o Porsche na traseira de um veículo de aplicativo na zona leste da capital paulista. O motorista, de 52 anos e pai de 3 filhos, morreu. A mãe do empresário foi ao local e os dois saíram. A polícia pediu o indiciamento de Fernando por homicídio doloso, quando há intenção de matar, lesão corporal e fuga do local.
Ontem, o empresário se apresentou junto com o advogado, que além de afirmar que seu cliente temia ser linchado, alegou falhas no procedimento da polícia no preenchimento dos formulários que autorizariam a prisão dele. O pedido da defesa do Fernando foi aceito, que agora vai esperar a perícia no Porsche para que seja dada uma palavra final sobre o assunto. O relatório divulgado hoje sobre a fuga de 2 detentos de um presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, concluiu que houve falha no policiamento e não foi um caso de corrupção. A dupla ainda não foi encontrada. Até agora, as buscas custaram mais de 2,5 milhões de reais. Rogério Mendonça e Deibson Nascimento estão foragidos desde 14 de fevereiro, quando abriram passagem por um buraco atrás de uma luminária do presídio e cortaram 2 cercas de arame usando ferramentas de uma obra que ocorria no local para escapar. Foi a primeira fuga na história do sistema penitenciário federal desde a criação em 2006. De acordo com a Corregedora-Geral, uma nova investigação preliminar sumária será iniciada para continuar as apurações referentes às causas da fuga, com foco nos problemas estruturais da unidade federal. Ainda de acordo com a nota, o relatório não será divulgado na íntegra para não prejudicar a nova investigação e os procedimentos correcionais que estão sendo instaurados. A Corregedora-Geral, Marlene Rosa, apontou que houve falhas nos procedimentos carcerários de segurança. Com isso, foram instaurados 3 processos administrativos disciplinares envolvendo 10 servidores. Entre as falhas nos procedimentos de segurança apontadas pela Corregedoria estão a falta de revista diárias no local onde os 2 presos estavam encarcerados. Esse procedimento poderia ter detectado, por exemplo, que os presos estavam fazendo escavações nas celas. Eles acharam vergalhões na estrutura das paredes e, com esse objeto, abriram uma passagem por meio da luminária. Na semana passada, o Ministério da Justiça desmobilizou a Força Nacional na operação de busca aos 2 fugitivos. A participação do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal e o COT também foi encerrada. A pasta focará agora em ações de inteligência para tentar recapturar a dupla. A população carcerária brasileira cresceu 21% nos últimos 7 anos. Mais de 852 mil pessoas terminaram o ano de 2023 atrás das grades, de acordo com dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações Penais. O sistema mantido pela Secretaria Nacional de Políticas Penais mostrou que mais de 650 mil brasileiros estão em celas físicas e outros 201 mil em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico. A maioria da população carcerária é formada por homens negros com idades que variam de 35 a 45 anos. Os dados também apontaram que a maioria da população carcerária não concluiu o ensino fundamental e mais de 17 mil detentos não sabem ler ou escrever. Porém, cerca de 124 mil fazem cursos para completar a educação básica até o ensino médio. No final de 2023, mais de 183 mil pessoas cumpriam pena por tráfico de drogas. Outros 116 mil por roubo qualificado e 63 mil por roubo simples. Outros crimes, como associação ao tráfico, furto qualificado, receptação e posse de arma de fogo, também figuram entre os mais cometidos do país. A maioria dos detentos brasileiros cumprem penas que variam de 8 até 15 anos de prisão. 18 mil cumprem sentenças que variam de 30 até 50 anos. Já um grupo de 6 mil possuem penas de 50 a 100 anos. E a minoria dos presos, pouco mais de 1.700, estão com penas maiores, de 100 anos. É o caso de Marco Williams Camacho, o Marcola, chefe do PCC, que cumpre sentença de mais de 300 anos por diversos crimes.
Luiz Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do presidente Lula, foi acusado de violência física, moral e psicológica por uma ex-companheira. No boletim de ocorrência registrado nesta terça-feira, a vítima disse ter levado uma cotovelada na barriga em uma das brigas do casal em janeiro deste ano, após se recusar a entregar o aparelho celular. A mulher também disse que foi manipulada e ameaçada para não denunciar as agressões, porque o presidente Lula teria influência para proteger o filho. A defesa de Luiz Cláudio divulgou uma nota para negar tudo e alegar que tomará as medidas legais em casos de danos morais. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo encerrou a Operação Verão, realizada durante mais de 100 dias no litoral paulista. O número de roubos e assaltos diminuiu 25%, com a prisão de mais de 1.000 pessoas e a apreensão de 2 toneladas e 600 quilos de drogas. Em compensação, houve 59 mortes, com várias denúncias de abusos levadas à ouvidoria da polícia. O chefe da Secretaria da Segurança Pública, Guilherme Derrite, considerou que a operação cumpriu seus objetivos e disse que o combate à criminalidade na região será constante. Já o ouvidor das polícias de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva, acha que ainda não é possível aplaudir a atuação no litoral paulista. Primeiro, porque todas as denúncias recebidas ainda precisam ser apuradas e ele não considera eficiente um grupamento que mata tanta gente para cumprir a sua tarefa. E veja a seguir, ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirma a edição de medida provisória para baixar a conta de luz. E ainda, despesas da Previdência aumentaram muito mais do que o número de pessoas que contribuíram para o sistema. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou hoje que o governo vai reduzir o custo da energia elétrica com foco principal nos consumidores de baixa renda. A medida provisória será apresentada até o final da semana que vem. A medida provisória elaborada pelo Ministério de Minas e Energia terá 3 pontos para buscar reduzir o preço da energia elétrica no país: compatibilizar a contratação de linhas de transmissão para dobrar fontes de energia renovável, utilizar os fundos da Eletrobras para minimizar tarifas distorcidas, principalmente em estados do Norte e do Nordeste, e securitizar 26 bilhões da Eletrobras para pagar a conta Covid e a conta escassez hídrica, contraídas no governo anterior e que, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, geram juros altíssimos pagos pelos brasileiros. Essa medida é considerada a mais importante e deve trazer efeitos a curto prazo. O que o governo vai fazer é emprestar dinheiro com juros mais baixos, dando os pagamentos da Eletrobras como garantia. E esse dinheiro servirá para pagar empréstimos tomados a juros mais altos durante a pandemia e na baixa produção de energia elétrica por causa da seca. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira que a medida provisória já foi aprovada pelo presidente Lula e deve ser enviada ao Congresso Nacional até o começo da semana que vem. Segundo o ministro, a redução na conta de energia dos consumidores domésticos será de aproximadamente 4% e terá efeito imediato a partir da publicação do texto. Como é da natureza de toda medida provisória, o tema precisará ser discutido e aprovado pelos parlamentares. A Comissão de Segurança do Senado aprovou hoje um projeto de lei que pune a corrupção no Brasil. Quem desviar dinheiro público por qualquer meio terá que devolver tudo em dobro. A medida agora vai para a apreciação na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que avaliará a proposta em caráter terminativo. Isto é, se for aprovada, não precisará nem passar pelo plenário. Quem está com problemas para pagar impostos ganhou um novo programa que traz a promessa de facilitar as coisas com a Receita Federal. E o Litígio Zero, que já começou a funcionar. Batizada oficialmente de Programa Litígio Zero 2024,
A iniciativa é voltada a médias e grandes empresas que tenham dívidas de até 50 milhões de reais. O objetivo do programa é oferecer a pessoas físicas e jurídicas uma possibilidade de desconto e longo prazo de parcelamento de débitos de difícil pagamento. O prazo para pedir o parcelamento vai até o dia 31 de julho deste ano. No caso de pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, o teto é de R$ 84.700, o equivalente a 60 salários mínimos. As dívidas que podem ser renegociadas são aquelas de tributos devidos à Receita Federal, tais como as contribuições sociais das empresas e as contribuições sociais dos empregadores domésticos e que são alvo dos credores. Para isso ser possível, uma condição obrigatória para aderir ao programa é a de que o contribuinte deverá abrir mão de todos os recursos. Não é necessário ir até um posto da Receita Federal para aderir ao programa. Tudo é feito por meio de processo digital no portal ECAC, o portal do Centro Virtual de Autoatendimento. É necessário ter cadastro no site gov.br para acessar o serviço. As condições de adesão, desconto e prazo para pagamento vai depender do chamado nível de risco da dívida, que vai de irrecuperável ou de difícil recuperação, assim denominadas por se arrastarem há muito tempo ou após a decretação de falência. Alguns casos é necessário dar uma entrada para concretizar a negociação, que pode variar de 5% a 10% do total. Para quem tiver condições de pagar a dívida em poucas parcelas, o desconto é maior. A edição de 2023 do programa resultou em 5 bilhões e 600 milhões de reais aos cofres públicos. O Banco Central fez hoje a primeira operação do atual governo de compra de contratos em dólar. O objetivo de uma intervenção como esta é colocar mais moeda americana no mercado e reduzir a cotação para beneficiar o real. Mas, pelo menos hoje, não deu muito certo. Com isso, o dólar fechou praticamente estável, com uma ligeira queda de 0,02% e foi cotado em R$ 5,05 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,44% aos 127.549 pontos. A taxa média de juros do cartão de crédito rotativo caiu pelo segundo mês seguido. Quem não paga a fatura completa na data do vencimento fica com uma dívida que será corrigida em 412,5%. Significa que vai pagar a conta mais de 5 vezes. Já para os beneficiários que contratam o crédito consignado, estão pagando no ano uma média de juro de 22,8% ao ano. É a menor taxa desde novembro de 2021. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central do Brasil. O número de benefícios pagos pelo INSS cresceu 3 vezes mais do que a quantidade de contribuintes nos últimos 10 anos. Da população economicamente ativa de 129 milhões de pessoas, mais de 70 milhões não contribuíram para a Previdência no período. O estudo sobre as contas da Previdência Social mostra que o envelhecimento da população brasileira está desequilibrando o sistema, já que as contribuições dos trabalhadores não conseguem acompanhar a velocidade muito mais rápida do pagamento de benefícios. O levantamento analisou as contribuições e pagamentos de aposentadorias e auxílios entre os anos de 2012 e 2022, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Considerando quem fez pelo menos uma contribuição anual, o número de contribuintes subiu em média 0,7% ao ano, enquanto os pagamentos de benefícios aumentaram 2,2% ao ano. Isso acontece porque a população idosa com 60 anos ou mais cresce 4% ao ano. E a população apta a trabalhar, com idades entre 16 e 59 anos, cresce menos de 1% no mesmo período. Mas o estudo ainda aponta como justificativa da baixa contribuição na década analisada o fraco desempenho da economia brasileira e a baixa evolução do mercado de trabalho.
A escolaridade também está relacionada ao resultado, já que apenas 13% dos trabalhadores sem instrução ou pouco estudo contribuem para a Previdência, enquanto entre os que possuem ensino superior, 72% colaboram. Para diminuir essa diferença entre as contribuições e os pagamentos feitos pelo INSS, especialistas alertam para a necessidade da criação de políticas voltadas para a redução da informalidade e aumento da participação da população no mercado de trabalho, especialmente as mulheres. O estado de Mato Grosso registrou o maior número de focos de incêndio do Brasil, com 1.624 focos no mês de março, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Desde janeiro deste ano, foram registrados 3.334 focos no estado, o segundo maior número do país e também um recorde em Mato Grosso do Sul para um primeiro trimestre desde o início do monitoramento em 1999. Um fator que contribuiu para o aumento nos focos são as altas temperaturas, especialmente pelo efeito do El Niño desde o ano passado. De acordo com o INPE, em janeiro deste ano foram registrados 847 focos e, em fevereiro, 863 no estado de Mato Grosso. O número de focos de incêndio no mês passado também foi recorde desde 99, ultrapassando o registrado em 2020, quando 4,5 milhões de hectares foram queimados em 21 municípios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um relatório feito em milhares de cidades do mundo revelou um dado curioso. Fortaleza, no Ceará, é a capital menos poluída do Brasil. Mas o que realmente chama atenção é o segundo lugar. Com a melhor qualidade de ar no Brasil, ficou Brasília. Ar puro, quem não precisa? Mas não são todos os lugares que temos esse privilégio. Mas Fortaleza e Brasília foram as cidades que apresentaram o menor índice de poluição nos ares no ano passado. Os dados divulgados recentemente no relatório World Air Quality, referente ao ano de 2023, feito pela empresa suíça ICARI, expõem informações de mais de 7.800 localidades em 134 países ao redor do mundo. Entre eles, o Brasil, que não foi bem nas pesquisas, acabou em 84º lugar na lista de países menos poluídos, com apenas uma cidade atingindo os critérios de diretrizes da Organização Mundial da Saúde para a qualidade do ar: Fortaleza, capital do Ceará, localizada na região nordeste do Brasil. Ao todo, 38 cidades foram analisadas. Brasília assume o segundo lugar como cidade menos poluída do país, mesmo não cumprindo os requisitos da OMS. Dentre as cidades com os piores índices de poluição, o município de Chapuri, no Acre, aparece em primeiro, extrapolando 4 vezes os parâmetros estabelecidos pelo órgão. Osasco, na região metropolitana de São Paulo, é a segunda cidade mais poluída do Brasil. O relatório anual sobre a qualidade do ar está na sua 6ª edição. Para o ranking, foram analisados dados mais de 30 mil estações de monitoramento de qualidade do ar. E veja a seguir, forças de Israel mataram 7 integrantes de uma ONG que entregavam comida e primeiro-ministro disse que estas coisas acontecem numa guerra. E ainda, segunda a maior feira mundial de pets, apresentou mais de 1.000 inovações em Orlando, nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está perto de aprovar a venda de até 50 caças F-15 de fabricação americana para Israel, em um negócio que deverá valer mais de 18 bilhões de dólares. A transação, que representaria a maior venda militar estrangeira dos Estados Unidos a Israel desde que o país entrou em guerra com o Hamas em 7 de outubro do ano passado, ocorre no momento em que o governo também deverá notificar o Congresso sobre
uma nova grande venda de munições guiadas de precisão para Israel. As novas vendas de algumas das armas mais sofisticadas dos americanos sublinham até que ponto os Estados Unidos continuam a apoiar militarmente Israel, mesmo enquanto funcionários da administração Biden criticam as operações de Israel em Gaza, que mataram mais de 32 mil palestinos. Um ataque aéreo de Israel no centro da faixa de Gaza matou 7 pessoas que trabalhavam na World Central Kitchen, ONG do chefe espanhol José Andrés, nesta terça-feira. O comboio foi atingido quando saía de um armazém de Deir al-Balá, onde descarregou mais de 100 toneladas de alimentos que entraram no território palestino pelo mar. Além de palestinos, há entre as vítimas pessoas da Polônia, do Reino Unido e da Austrália, além de um cidadão com nacionalidade dos Estados Unidos e do Canadá. Segundo um comunicado divulgado pela organização, eles viajavam em 3 veículos, 2 deles blindados e com o logotipo da World Center Kitchen, e haviam coordenado o deslocamento com o exército de Israel. O primeiro-ministro do Estado judeu, Benjamin Netanyahu, disse lamentar as mortes, mas declarou que isso acontece em tempos de guerra. Após o ataque, a organização informou que pausaria suas operações na região imediatamente. De acordo com autoridades do Chipre, de onde a ajuda humanitária partiu em direção ao território palestino, embarcações com as 240 toneladas restantes de recursos que ainda seriam desembarcadas deram meia volta. No mês passado, a organização disse que havia servido mais de 42 milhões de refeições em Gaza ao longo de 175 dias. Um grupo de cientistas sul-coreanos anunciou um novo recorde mundial ao manter temperaturas de 100 milhões de graus Celsius por 48 segundos. Durante testes feitos entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano, batendo o recorde anterior de 30 segundos estabelecidos em 2021, o experimento realizado pelo grupo procurou replicar a reação que faz o Sol e outras estrelas brilharem, fundindo 2 átomos para liberar enormes quantidades de energia. A fusão tem o potencial de fornecer energia ilimitada, sem poluição por carbono, que aquece o planeta. O objetivo final é que o mecanismo seja capaz de sustentar temperaturas plasmáticas de 100 milhões de graus Celsius por 300 segundos até 2026. E no futuro, fornecer energia ilimitada sem poluição. Os eleitores de 4 estados norte-americanos foram às urnas hoje para escolher os candidatos que vão concorrer às eleições presidenciais deste ano. Tanto o atual presidente Joe Biden quanto o ex-Donald Trump já têm votos o suficiente para o pleito, mas as urnas precisam ser contabilizadas. O início do segundo trimestre deste ano começou com a concretização dos candidatos que vão concorrer nas eleições presidenciais norte-americanas deste ano. Joe Biden, o atual presidente, e Donald Trump, ex-presidente, já ganharam votos suficientes para disputar a corrida eleitoral. E no dia 5 de novembro, a eleição oficial ocorrerá para saber qual rumo a maior potência do mundo irá tomar. Uma repetição da última corrida eleitoral em 2020. Mas até lá, milhões de norte-americanos já terão votado diversas vezes. De janeiro a junho, todos os estados do país farão eleições independentes para saber quem concorrerá à presidência dos Estados Unidos, tanto pelo Partido Democrata quanto pelo Republicano. Essas são as chamadas primárias. O eleitor escolhe quem vai representar os partidos. Após a definição, voltaremos a novembro, onde, finalmente, os 2 mais votados nas primárias se enfrentam em eleições diretas e democráticas, onde quem vence assume a Casa Branca. Mas a corrida não é como no Brasil, onde quem tem a maioria dos votos vence a eleição. Lá nos Estados Unidos, além dos votos, depende também dos delegados, que são figuras eleitorais, representantes que votam seguindo a vontade dos eleitores de cada estado. Geralmente são indivíduos engajados politicamente e membros ativos dos partidos. Cada estado tem um número de delegados, representados pelo número de pessoas. Por exemplo, a Califórnia tem 54 delegados, já o Alasca, apenas 3.
ou seja, as eleições são indiretas. Em vez da população votar diretamente no candidato que quer eleger para a presidência, acaba elegendo os delegados do partido em um estado. Para ganhar as eleições, um candidato precisa conquistar ao menos 270 delegados. Esse número representa a maioria dos 538 eleitores que compõem o colégio eleitoral, o sistema que a Constituição dos Estados Unidos descreve para que seja eleito o presidente. A Adidas proibiu qualquer pessoa de comprar uniformes da seleção da Alemanha personalizados com o número 44. O motivo é que a imprensa internacional apontou semelhanças entre a personalização e o símbolo usado pelas unidades SS nazistas na Segunda Guerra Mundial. Na época, os membros da SS faziam parte da polícia secreta alemã e eram responsáveis por vigiar campos de concentração. Em meio à polêmica, um porta-voz da Adidas negou que a semelhança do uniforme com os símbolos nazistas fosse intencional. Em sua defesa, a Federação Alemã de Futebol disse que os designs das camisas foram submetidos à UEFA para revisão durante o processo de design e que nenhuma das partes envolvidas viu qualquer proximidade com o simbolismo nazista. A Adidas fabrica as camisas alemãs desde 1950. Porém, a parceria está com os dias contados, pois recentemente a federação anunciou que a partir de 2027 o material esportivo do país será feito pela Nike. Na Suíça, uma avalanche em uma região próxima a uma estância turística deixou 3 pessoas mortas nesta terça-feira. A avalanche começou pouco depois das 2 da tarde no horário local, em um setor fora da pista de esqui, de acordo com a polícia. Entre as vítimas está um adolescente de 15 anos dos Estados Unidos. As outras vítimas são um homem e uma mulher. E ainda não se sabe também se há desaparecidos. As buscas foram suspensas devido ao clima. Incidentes semelhantes causaram a morte de 14 pessoas no país desde o início do inverno no hemisfério norte, informou o Instituto de Estudo de Neve e Avalanches. Mesmo após o término da pandemia, o volume de passageiros de metrôs e trens urbanos segue 24% menor do que o registrado em 2019, último ano antes da crise sanitária. No ano passado, o número de usuários até aumentou, porém continua em baixa. O motivo é principalmente que diversas empresas adotaram home office, portanto, menos pessoas saem de casa para ir trabalhar. E o modelo de estudo remoto também cresceu, com diversas universidades oferecendo a modalidade. Sustentáveis, rápidos na construção e contas de luz bem mais baixas. Estas são as vantagens oferecidas aos corajosos que aceitam se aventurar e morar dentro de um container. Eles foram criados para ajudar no transporte de cargas pesadas, mas acabaram se tornando uma alternativa para o mercado imobiliário, tanto na construção de casas como lojas. Os contêineres estão dominando as ruas. Um dos principais motivos para isso é que os gastos são bem menores. Além de levar menos tempo para ficar pronta, a casa container pode gerar uma economia de até 50% nas contas de energia em relação a uma casa de alvenaria. Desde o dia da construção até colocar o pé lá dentro e morar, são necessários apenas 3 meses. Mas imagine só, depois desse tempo, você percebeu que sua rua é mais barulhenta que o normal. Numa casa de alvenaria, você teria que aprender a lidar com isso. Mas no container, as pessoas também carregam a opção de mudar para um outro lugar. No Brasil, elas estão chegando para ficar. E o principal destino é o Distrito Federal. O maior número de instalações acontece em regiões nobres. Mas, além da moradia e comércio, a estrutura também é utilizada para a criação de escritórios e brinquedotecas. Porém, nem tudo são flores. Como o container tem estrutura de aço, 2 pontos podem ser vistos como desvantagens. Quando o imóvel fica exposto ao sol, ele pode acabar ficando muito quente. O outro ponto é a falta de isolamento acústico. Isso acaba afetando a privacidade de quem mora lá dentro, já que tudo pode se propagar para um outro ambiente. Além de que os barulhos externos podem incomodar quem está dentro do container. Para evitar esses problemas, a casa precisa de uma tecnologia termoacústica, com revestimento de lã de rocha, um material que funciona como isolamento, algo que só aumentaria os custos do imóvel.
Para aqueles que planejam montar o seu próprio negócio, o container pode ser uma boa opção. Isso porque ele não enferruja, não dá infiltração e é bem mais rápido e barato do que, por exemplo, alugar uma loja. Além de tudo, a estrutura facilita para que ele esteja em lugares com muito movimento, como dentro de um supermercado ou postos de gasolina. A verdade é que os containers chegaram para ficar e, muitas das vezes, acabam sendo a melhor opção para o futuro do nosso bolso. A Justiça do Distrito Federal negou o pedido de indenização feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pela esposa Michele Bolsonaro contra o presidente Lula e a primeira-dama Janja. Eles queriam R$20 mil em dinheiro e uma retratação pela acusação de que foram responsáveis pelo sumiço de 261 móveis do Palácio do Alvorada. Tudo foi encontrado no local, mas sem qualquer pedido de desculpas. A juíza Gláucia Barbosa Riso da Silva, que julgou o caso, afirmou que o processo deveria ter sido movido contra a União e não contra Lula e Janja. Por isso, decidiu arquivar o pedido. A defesa de Bolsonaro vai recorrer. O governo brasileiro concedeu hoje a primeira reparação coletiva da história por crimes cometidos durante a ditadura. Uma prova indígena, um povo indígena de Minas Gerais foi o beneficiado. A comunidade indígena foi alvo de deslocamentos forçados, prisões, torturas e maus tratos durante o regime como nunca vistos antes. O colegiado estima que pelo menos 8 mil indígenas foram mortos por ações da ditadura militar brasileira. Além da comunidade mineira, a comissão também fez referência à comunidade indígena do Mato Grosso do Sul e vai analisar ainda o caso da missão diplomática chinesa, composta por 9 pessoas que foram presas e torturadas sob a acusação de estarem no Brasil para instalar o comunismo. A presidente da Comissão de Anistia, Enéa Stutz Almeida, chamou o julgamento de histórico, porque é a primeira reparação coletiva e o primeiro pedido de desculpas do Estado brasileiro há mais de 5 séculos aos indígenas. O mercado pet chama a atenção pelo investimento feito por grandes empresas. Eventos têm como objetivo unir o bem-estar dos bichinhos de estimação de forma sustentável e moderna, alcançando uma maior visibilidade rentável. A cada ano, o mercado de pets tem crescido e se mostrado uma ótima oportunidade para empreendedores. Um exemplo disso foi a edição 2024 da Global Pet Expo, realizada no Orange County Convention Center em Orlando, na Flórida. O evento aconteceu entre os dias 20 e 22 de março e trouxe o que há de mais moderno no setor através de expositores de todo o mundo. O evento contou com mais de 1.000 empreendedores, totalizando cerca de 3 mil novos produtos para vivenciar a inovação em movimento e promover a indústria pet, que vale mais que 136 bilhões de dólares. Houve um espaço exclusivo para produtos considerados novidades. A assessoria do evento disse que foram 1.000 produtos novos e a maioria para cães. Foram expostos também artigos que se mostram uma real inovação para o mercado, além de concurso para premiar os melhores pelo voto de jurados e dos visitantes por categorias, que ao todo foram 13, como cão, gato, tecnologia, sustentabilidade, comida e entre outras. Entre as mercadorias que chamaram a atenção da imprensa, Magic Coco and Progato apresentaram opções sustentáveis e naturais de granulados para gatos. E a Magic Coco propõe um granulado em 2 apresentações, feito à base de fibra de coco. Já a Progato, empresa brasileira, propõe um substrato feito de casca de arroz, um subproduto que seria descartado e agora pode ser reutilizado para absorver a urina dos gatos. Tudo isso faz parte da economia circular, um conceito ainda mais importante para os países em desenvolvimento como o Brasil. O evento é a 2ª maior feira do mercado pet mundial e só perde para a Interzoo em Nuremberg, na Alemanha. E veja a seguir, Fernandinho faz sucesso nas redes sociais porque aos 2 anos de idade mostra que já sabe escrever e até fazer Pix. E ainda, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o momento é para aprender o que é inclusão sem preconceito.
Um dos pilares de um relacionamento é a honestidade, mas muitas vezes é colocada em jogo por conta de pequenas coisas que acontecem no dia a dia dos casais. Que atire a primeira pedra quem nunca falou que aquela comida ruim estava deliciosa apenas para agradar. Mentir é feio. Falar a verdade é muito melhor. Quase todas as pessoas costumam concordar. Mas não é bem isso que nós vemos entre os casais. Às vezes, o seu parceiro fez um corte de cabelo que não caiu tão bem, mas nem por isso você vai estragar o momento. Com isso, acaba falando o que não concorda, ou seja, elogiando e falando que ficou legal. Mas os especialistas explicam o motivo disso. Muitas vezes, em situações cotidianas, vemos as vantagens dessas pequenas mentiras para conseguir evitar conflitos entre os envolvidos. Só que, geralmente, acaba saindo dos limites. Todas as pessoas costumam mentir várias vezes por semana. Por outro lado, existem aqueles que são mais honestos do que outros. Os especialistas explicam que este grupo possui um traço de honestidade. Quem carrega isso costuma mentir menos. Mas existe uma grande diferença entre faltar com honestidade com um estranho e com o seu parceiro. Quando o assunto é a pessoa que você deseja passar o resto de sua vida ao lado, mentir é muito mais grave. Dependendo da grandeza, elas possuem consequências bem maiores que o normal, além de impactar na própria vida conjugal. Os casais que carregam esse traço de honestidade em sua personalidade costumam confiar mais uns nos outros. Eles acabam agindo com menos egoísmo. Essas pessoas também costumam ter uma visão mais realista de si mesmas. Isso contribui positivamente para a comunicação entre os casais. Mas especialistas deixaram um alerta. Cuidado com os indivíduos que só são educados e amigáveis quando isso vem para seu benefício próprio. Geralmente, eles são bem menos sinceros num relacionamento. Ou seja, possuem uma tendência de desrespeitar as regras que existem entre um casal. Ao ver tudo isso, não tem como discordar daquela frase dita bem no começo. Até porque, cá entre nós, falar a verdade é muito melhor. Um menino de apenas 2 anos de idade conquistou as redes sociais. Não apenas porque uma criança merece atenção pela graciosidade, mas porque Fernandinho aprendeu a ler e a escrever sozinho e hoje já faz até um Pix. A hora de estudo. Com apenas 2 anos, o pequeno Fernando Oliveira Almeida, morador de São Paulo, impressionou a internet ao mostrar que aprendeu a ler e escrever sozinho. Nas redes sociais, o pequeno gênio já viralizou digitando e lendo diversas palavras complexas como desencana e abandonado sem ajuda. Entre parênteses, como faz? Assim. Hahaha. Os pais do menino Fernandinho descobriram no mês passado que o filho tem um quociente de inteligência 139, o que é acima da média e explica a facilidade dele com a escrita e leitura. Para a equipe que acompanhou a criança no diagnóstico, a terapia ocupacional precisa continuar para que o pequeno consiga atingir todo o potencial. E mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. De acordo com especialistas, o alto QI está relacionado a quadros como superdotação e altas habilidades, mas ainda não é possível dizer se Fernando se encaixa neles. Segundo Luciana Brites, psicopedagoga e CEO do Instituto Neurosaber de Londrina, no Paraná, pais de crianças com alto QI precisam manter o foco no desenvolvimento das competências sociais e emocionais, principalmente enquanto ainda são pequenas. Achou nha o cu ya se for.
Hoje é o dia da conscientização do autismo, um problema que, segundo a ONU, afeta 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Para auxiliar no diagnóstico precoce do distúrbio, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um método para ajudar a identificar o problema usando a mesma tecnologia do filme Avatar. O estudo utiliza a técnica de análise de movimento vista na produção do filme Avatar, com cerca de 9 câmeras infravermelho. O sistema de análise do movimento tridimensional possibilita que os pesquisadores capturem o movimento humano em 3 dimensões e o analisem detalhadamente, oferecendo informações das forças envolvidas no movimento. Conforme explicam os cientistas que pensaram nessa possibilidade, as câmeras infravermelhas capturam a imagem dos marcadores em várias posições ao longo do tempo, que são analisadas e processadas por softwares capazes de determinar a posição tridimensional de cada marcador em relação ao espaço. Esse software realiza uma série de análises, incluindo cinemática, cinética e de postura, amplitude de movimento, velocidade e aceleração. Esse processo pode ser um passo importantíssimo para o diagnóstico precoce na segunda infância, ou seja, crianças que estão entre os 4 e os 6 anos de idade. Essa fase é onde as crianças mais são diagnosticadas. Essa utilização de tecnologia pode ainda ser usada para diagnósticos mais cedo, em bebês e crianças de 1 a 3 anos. Vale ressaltar que o transtorno do espectro autista tem sido cada vez mais frequente. Segundo o estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos em 2012, a incidência de autismo no mundo é de 1,46% da população mundial com até 8 anos, sendo 2,36% em meninos e 0,53% em meninas. O autismo dificulta o desenvolvimento neurológico que pode influenciar desde o raciocínio, passar pelo comportamento e terminar na dificuldade para se comunicar. Uma situação que afeta mais meninos do que meninas, mas que merece ser melhor conhecida para que sejam afastados todos os preconceitos. Isaac tinha apenas 6 meses de vida quando a família observou os primeiros sinais. Eu percebi que ele já não apresentava os sinais de prontidão para entrar na parte da alimentação, na introdução alimentar. Então eu vi que ele já estava com atraso motor, ele foi sentar com quase 10 meses. Após avaliações feitas por uma equipe multidisciplinar, veio o diagnóstico: transtorno do espectro autista, o TEA. Eu precisei enterrar aquele filho idealizado que eu tinha, né? Porque a gente planeja muitas coisas, mas a gente não pode perder tempo, né? A gente entra num luto, sim, profundo, mas a gente precisa se reerguer. E foi aonde eu encontrei forças através disso, comecei a estudar, comecei a entender esse mundo para que eu pudesse trazer todas as ferramentas para ele, para eu poder ajudar e ele poder se tornar uma criança funcional, se tornar independente e principalmente para ele ficar bem, né? Segundo especialistas, a busca por informações é o melhor caminho, inclusive, para vencer o preconceito com o autismo. Mas o tema ainda é pouco conhecido. A desinformação foi constatada por uma pesquisa realizada com 2.000 pessoas pela Genial Care. Esta rede de cuidados focada no desenvolvimento de pessoas com TEA. 64% dos entrevistados afirmaram que nunca haviam tido contato com um transtorno antes do diagnóstico do filho ou do próprio diagnóstico. E dentro dessa pesquisa a gente viu que 1 a cada 4 dos cuidadores que responderam também estão dentro do espectro depois que foram diagnosticados as crianças, né? Então, com certeza, no passado a gente tinha menos informação ainda do que a gente tem atualmente. Mas ainda falta. A terapeuta ocupacional destaca especialmente a confusão que ainda se faz com o diagnóstico. O que eu acho que é importante a gente lembrar é que o autismo não é uma doença, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem um tratamento adequado
para garantir qualidade de vida, participação, autonomia, independência. Então, eu queria só frisar isso para a gente não esquecer desse ponto. E claro, né, a gente vai traçando estratégias ao longo da vida dessa criança, conforme ela cresce, para cada desafio. Aos 4 anos de idade, Isaac já venceu vários desafios. Com o tratamento adequado, aprendeu a se comunicar, se expressar, controlar as emoções e mais. Se ele não aceitava cortar as unhas, hoje ele já aceita cortar as unhas, cortar o cabelo, lavar a cabeça. Então, tudo isso é importante, né? Eles têm essas questões que com as terapias ele vai conseguindo desenvolver e ele vê que está tudo bem. E as terapias é importante porque a gente usa elas de uma forma mais naturalística, né? O brincar. Então, ele aprende brincando. O menino passa por atendimento com psicóloga, psicomotricista, fono, nutricionista, faz terapia ocupacional, fisioterapia e até pet terapia. A questão do brincar funcional ajudou muito ele, a atenção compartilhada, reciprocidade, troca de turno. São N coisas maravilhosas, né? De benefícios que a parte da cão-terapia traz para ele, né? São lições que ele aprende na clínica e também em casa com a Neguinha, a cachorra da família. É um vínculo, assim, um amor que eles criaram um pelo outro, né? E aí ela tem ajudado muito essa questão da interação social, da comunicação, da reciprocidade, né? Qualquer pessoa portadora do transtorno do espectro autista pode ter qualidade de vida e também tem direitos assegurados por lei, como atendimento prioritário, transporte gratuito, desconto em passagens aéreas e ainda em contas de energia elétrica. Tem direito à meia entrada, vaga de estacionamento especial, auxílio financeiro no caso de pessoas de baixa renda e até isenção de impostos. Nos últimos anos, foram muitas as conquistas, mas para as famílias de autistas, como a do Isaac, a luta continua. Hoje a gente corre atrás para isso, né? Para que ele consiga se desenvolver, para que lá na frente ele consiga se tornar um adulto funcional, para que ele consiga fazer o que ele quiser e ser respeitado. E a última notícia da noite é um forte terremoto de magnitude 7,7 que foi sentido agora à noite em Taiwan, território autônomo da China. As emissoras de TV da região afirmaram que alguns edifícios desabaram com pessoas presas entre os escombros. Essas são imagens de uma rede de televisão na Ásia. Olha só, deslizamentos também foram registrados após o tremor. Olha esse prédio. Na capital de Taiwan, Taipei, parte da cidade ficou sem energia. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos. Um segundo tremor de magnitude 6,6 foi registrado 13 minutos depois do primeiro. A agência oficial de notícias de Taiwan afirmou que esse é o terremoto mais forte registrado desde 1999, quando um tremor provocou a morte de mais de 2.000 pessoas e danificou 50.000 imóveis. Por conta desse tremor de terra, as autoridades emitiram alertas de tsunami para o Japão e também para as Filipinas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.